A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa, equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. O Palácio Móveis e Palácio dos Colchões traz para Mococa e toda a região tudo o que tem de lançamentos e novidades. Tem salas de jantar, estofados, homes, decorações, colchões e planejados. Sem contar que terá designer à disposição para você fazer o que sempre sonhou na sua casa ou em seu apartamento. Aproveite para montar seu ambiente. Este mês de novembro, em 12 vezes no boleto com entrada somente para janeiro. Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa. Olá, é com muita alegria que damos início a mais um programa Saúde. E um programa feito especialmente para você que está em casa, nos assistindo e quer aprender um pouquinho mais para viver melhor e assim ter mais saúde. Ficamos muito felizes em saber que temos a permissão para entrar no lar de vocês. E a nossa parte aqui é fazer com o maior respeito, com o maior carinho e tentar transmitir para vocês informações que realmente possam ajudar-los a todos a melhorar de vida. Gente, esse é o papel da TV, é educar, é ajudar e passar coisas boas para todas as pessoas que estão em casa. E hoje, como sempre, vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que vai agradar todos os nossos telespectadores. Gente, hoje não é só para criança, para mulher, para homem, não, hoje é para todo mundo, porque todo mundo tem a máquina, todo mundo tem o coração, né? Vamos falar desse órgão tão vital, tão importante para a nossa vida. O coração, né, que muitas vezes a gente acha que é ele que nos faz sofrer, né? E quantas vezes o coração até leva a culpa do cérebro, não é verdade? E para falar desse importante assunto sobre as doenças cardíacas, sobre coração, hipertensão, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direto. Também já vou falar o nosso amigo, porque sempre que é convidado, aceita com o maior carinho e responde a todos os nossos telespectadores também com o maior carinho. Vamos lá então, o nosso convidado de hoje é o Dr. Décio. Dr. Décio é médico cardiologista aqui na nossa cidade. Eu já falo que o Dr. Décio é mocoquense, né? Apesar dele ser da nossa vizinha cidade de Erceburgo, mas como é só uma ponte que nos separa, não é verdade, Décio? Somos uma comunidade só. E abro o programa dando as boas-vindas ao doutor. Doutor Décio, muito obrigado por ter aceito, por estar com a gente aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito importante para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Eu gosto muito de vir até aqui, até porque o assunto
me interessa sempre discutir, trocar ideia, e por mais que eu venha com uma certa frequência aqui, esse é um assunto que não se esgota. Nós vamos ter assunto para discutir sempre sobre esses detalhes de cardiologia. Então, é um prazer estar aqui novamente. Gente, vocês que estão em casa nos assistindo, como sempre, vão poder participar do nosso programa Saúde. O nosso telefone, o 3656-4147. E quem estiver antenado aí, quiser participar via WhatsApp, está lá também o 992200357. Mande sua pergunta para a gente, ou mande seu WhatsApp para a gente. O importante é a nossa interação, aquela participação. Se você não tiver nenhuma pergunta, mande seu abraço, sua crítica, mas participem, ajudem-nos a fazer esse programa Saúde para vocês, tá certo? Coração, quem não tem uma dúvida fala a verdade, quem não tem medo, né, de morrer do coração, né? A pessoa tem uma dor no peito, ai meu Deus, vou correr no cardiologista, não é assim? Sim, é a primeira coisa que pensa. Pessoas jovens que dificilmente teriam um problema de coração e de repente elas têm uma dor no peito, elas já correm no cardiologista achando que o problema é coração. Né? Tá aquele medo mesmo, porque se for de coração o negócio é complicado. Dor no peito é o cardiologista que a gente quer, né? Exatamente. E o Dr. Décio, como sempre, né, sempre traz esse coração aqui, gente. Olha que beleza de coração. Mas muitas vezes a gente acha que o coração tem aquela fórmula bonita, né, de coraçãozinho, né, que a gente faz com as mãos. Mas na verdade é assim que é o coração, né, doutor? A realidade é bem diferente. Mas então, ó, como o assunto é coração, eu já vou começar a bater um papo aqui com o doutor. E vocês que estão em casa, nos assistindo, vão ligando, participando. E como eu falo, se você for nosso telespectador anônimo, não tem problema. O importante é a gente ajudar vocês, tá bom? Doutor, o coração dói. Logo nós estamos falando que a pessoa tem dor no peito, ela corre no cardiologista. Sim. Mas dói o coração? Essa pergunta é interessante no seguinte sentido. As pessoas, é comum, todos os dias eu ouço isso. As pessoas chegam no consultório e elas falam, eu estou com uma dor no peito, mas eu acho que não é nada, porque todo mundo diz que o coração não dói. Então formou essa ideia de que o coração não... As pessoas falam isso. O coração dói muito. Tanto que a dor do infarto é uma das piores dores, uma dor em angústia dentro do peito, de forte intensidade. Então o coração dói sim. E não só o infarto faz o coração doer, tem outras causas. Por exemplo, inflamação do pericárdio, que é uma pele que reveste o coração, se ela é inflamada, dá dor forte no peito. Algumas alterações como estenose da válvula aórtica pode dar dor no peito. Então, o coração dói, sim. Tem gente que fala que até tristeza dá dor no peito, né? Exatamente. Aí já pensa direto no coração. Daquela tristeza já dói o peito, né? Ela tá com uma dor no coração de ver. E tem até essa frase que as pessoas falam, né? Dá uma dor no coração de ver certas cenas, não é? De tristeza. As pessoas associam muito com tristeza, com angústia mesmo, né? Quando é dor no peito, as pessoas falam, é isso que você disse, eu vi aquela cena triste, me deu uma dor no coração, é uma coisa que a gente ouve com bastante frequência, né? E não está errado, né? A gente tem aquela sensação mesmo, né? Mas você sabe que eu sempre brinco que as pessoas falam assim, meu coração está apaixonado. E não é o coração que apaixona, é o cérebro, né? Exatamente. Mas vamos lá. Eu gostaria que você desse umas dicas para as pessoas que estão em casa, Décio. Como que é a dor do infarto? Às vezes a pessoa está com uma dor no peito e fala, meu Deus, será que eu estou infartando? Então, podia dar uma dica assim, quando que a dor no peito é uma dor perigosa, uma dor que realmente precisa de um cardiologista? Sim, a dor no peito que chama a atenção em relação ao risco, ao perigo, a dor típica que a gente vê é uma dor, quando a dor no peito é do coração, a dor típica, ela é uma dor em aperto. Ela dá uma sensação de aperto no peito e pode até ser mais leve, mas geralmente ela é mais forte. E essa dor
ela tem algumas irradiações, ou seja, é muito comum essa dor ir para o braço, principalmente para a parte interna do braço. Às vezes ela irradiar para as costas, às vezes irradiar para a região do estômago. Então, uma dor no peito, com a intensidade mais forte, irradiando para o braço, a gente sempre tem que tomar um certo cuidado. Já tem que pensar em ver o que significa, se essa dor estiver persistindo, tudo, né? Então, a dor típica é essa, ela dói o peito, a dor típica do infarto, dói o peito a maior parte das vezes, com irradiação para o braço. Uma coisa que a gente sempre vê também são pessoas que estão com dor no estômago. Então, um indivíduo está com dor no estômago e ele pensa que é um problema de estômago. Ah, foi porque eu comi alguma coisa. A gente ouve isso com muita frequência. Ah, foi porque eu comi alguma coisa, o meu estômago está doendo. E aí, a dor no peito é forte e é comum a pessoa que está tendo um infarto ou uma angina, ela ter vontade de vomitar e até vomitar mesmo. Aí que ela pensa mesmo, é estômago mesmo. E aí que tem um grande engano. A dor quando o coração infarta a parede inferior, a parte de baixo do coração, como tem essa proximidade do estômago, dá essa impressão, uma irradiação aqui, que dá a impressão que é no estômago, e na verdade não é no estômago, é o coração, ainda vem a náusea, o vômito junto, o indivíduo fala, não, acha que vai tomar um omeprazol, alguma coisa, vai melhorar, e fica esperando. Até na mandíbula pode dar dor, né? Mandíbula, eu vi, isso é relativamente comum. Dependendo do local que infarta, eu já teve um paciente que chegou no consultório e falava assim, a hora que eu ando, me dói o peito e me dói a mandíbula. A dor irradia aqui para cima, dói até os dentes. Então, você vê como é que é. Ela pode ter tantas características diferentes que normalmente precisa de um especialista para fazer o diagnóstico. É comum não se fazer o diagnóstico, né? Outra coisa que eu acho importante a gente falar, Décio, é que as pessoas, às vezes, estão com dor no peito, faz o eletro, né? E o eletro vem normal. Ela fala, graças a Deus, meu eletro vem normal. E isso não quer dizer nada, né? Não, de maneira alguma. Um eletrocardiograma alterado, ele dá o diagnóstico. Um eletrocardiograma normal não exclui o diagnóstico. Ele não fala, ele não diz assim, não é infarto. Tem algumas situações que ocorre um infarto ou angina que o eletro não altera. É muito comum quando a obstrução de uma artéria do coração, que chama circunflexa, evoluir com infarto sem alteração do eletro. Então tem que tomar muito cuidado. Assim, a dor no peito, característica de um infarto, ela fala mais até do que o eletro. Por exemplo, um indivíduo com a dor no peito típica, com o eletro normal, o eletro normal não quer dizer nada. A dor no peito é muito mais significativa do que o eletro. E outra coisa, o médico tem que ter em mente que ele trata o paciente, né? Não é o exame, não é a doença, né, Décio? Não, a gente tem que levar em consideração várias coisas. Você tem que levar em consideração o que o doente já tinha, como é que é a dor, como é que é o eletro, como é que é o tipo de dor, há quanto tempo tem essa dor. Esse paciente tem que idade, ele tem fatores de risco, ele é fumante, ele é diabético, tem que levar em consideração tudo isso. Não dá para simplesmente considerar um dos fatores e falar, está infartando ou não está infartando. Bom que você falou do cigarro, e a gente sabe assim, da importância de parar de fumar. Principalmente as pessoas, né, que não querem morrer de infarto, principalmente. Você acredita, na sua opinião, Décio, que a pessoa pode parar de fumar sozinha? Olha, a gente vê isso com uma relativa frequência até. Tem pessoas que de repente elas falam, eu vou parar de fumar porque estou com um problema e param mesmo, não voltam a fumar mais. Mas a maioria absoluta, eu diria que mais de 90% voltam a fumar. As pessoas infartam ou tem que fazer um cateterismo de urgência ou tem que fazer uma cirurgia, colocar ponto safena, mamária, quando elas estão lá no leito de UTI, passando mal, operadas, elas juram que nunca mais vão fumar. Elas saem do hospital
em algumas semanas, geralmente, já voltou a fumar. Esqueceram. O cigarro é um negócio diabólico, é uma coisa assim impressionante. O indivíduo, a pessoa não consegue se controlar. Tem um amigo meu aqui em Mococa, que inclusive ele é médico, eu achei interessante ele me falar isso um dia. Ele me falou assim, eu parei de fumar porque eu preciso parar de fumar, não posso fumar, mas eu não sou ex-fumante, eu sou abstêmio, eu tenho vontade de fumar todos os dias. Isso ele já parou de fumar tem alguns anos, 4 anos já. Ele ainda falou isso, ainda disse, quer dizer, o cigarro é diabólico, você vai se lembrar dele pro resto da vida. O negócio a dependência psicológica não é dependência total, dependência química. Mas a gente precisa querer, né, para dar o primeiro passo, Sim. né? O indivíduo tem que estar consciente que eu até tenho amigos que precisariam parar de fumar, mas eu vejo eles fumando. Mas o indivíduo, esses amigos eles já estão orientados, sabem que não deveriam fumar, que não podem, mas estão cientes do risco. Então, não é para a gente ficar fiscalizando, né? Eu tinha um amigo, não era aqui em Mococa, ele não podia fumar. Era interessante isso. Ele faleceu até já. Ele não é de Mococa. Eu via ele de longe, ele fumava cigarro de palha. E ele não podia fumar mais, por causa dos problemas. Aí quando ele percebia que estava chegando perto dele, ele disfarçava, agachava no chão, assim, fingia que achava que eu não tinha visto, punha o cigarro no chão, disfarçava, assim, sabe? Eu achava muito interessante. Ele achava que eu ia ficar bravo com ele. Não, eu oriento dentro do consultório, mas não vou fiscalizar as pessoas, né? É uma coisa chata, estranha, né? Complicado. Mas vamos lá, nós estamos falando assim do cigarro, mas muita gente deve estar pensando o que eu devo fazer para ficar bem longe do infarto, porque tem coisas que dá para fazer. Sim. Né? Então vamos lá, dá umas dicas assim, pessoal, dos fatores de risco desses. Os fatores de risco, a gente já comentou isso tantas vezes, mas sempre é interessante falar, porque assim, você tem que mudar o que dá para mudar. Em que sentido? Pessoas que têm os parentes, pais, irmãos que já infartaram, a gente não tem como mudar esse fator familiar, essa herança genética que vai te predispor mais a ter um infarto. Mas se você tem um fator familiar associado e ainda associa os outros fatores, por exemplo, fumar, colesterol alto, pressão alta e diabetes, e não cuidar desses fatores, vai aumentar muito a tua possibilidade de ter um problema. Não só infarto, como um derrame, problemas nas artérias das pernas, tudo isso. Mas principalmente o infarto. Então, você tem que cuidar do que dá para cuidar, do que dá para mudar, que seriam esses fatores que eu disse. Pressão alta, diabetes, colesterol alto e cigarro. Esses são os 4 principais fatores. Existem pessoas que infartam, que têm problema cardíaco e não tinham nenhum desses fatores. Então, eu sou às vezes muito questionado por isso ali. Ele não fumava, não fazia nada, mas teve um infarto. Isso é possível, mas é exceção, não é a regra. É uma minoria das pessoas que infartam não tem esses fatores de risco. Então, agora, a gente sabe também que uma vida muito estressante, sempre dormir mal, ter uma vida muito estressante no trabalho, não relaxar um pouco, não fazer uma atividade física, não rir com a família, isso tudo faz parte da vida. Isso relaxa, isso diminui também os fatores de risco. Então, uma vida muito estressante, muito estresse, muita ansiedade, também é um fator que a gente considera. Porque geralmente a gente vê assim, essa pessoa não era diabética, não era fumante, mas infartou. Aí você vai ver, checar a vida dela, ela era uma pessoa tensa, ansiosa, com excesso de trabalho. Só corria atrás de dinheiro, né? Isso, exatamente.
Larga a mão, né? Vamos lá. Já estamos recebendo perguntas, já estamos recebendo WhatsApp e eu vou abrir o nosso programa de hoje com a Paula. Paula, muito obrigado por estar conectada aí e ter mandado essa pergunta para o nosso programa Saúde. Então ela fala assim: boa noite, doutora Eliana e doutor Décio. Gostaria de saber quais são as complicações de uma arritmia. Então, Décio, você aproveitando aqui seu coração que você trouxe, você poderia falar para o pessoal o que é uma arritmia, né? E o que pode levar à arritmia. Obrigado, Paula. Paula, a arritmia é um problema que a gente tem no coração muito amplo. Então, para a gente falar assim, a arritmia é uma coisa genérica. A arritmia significa que o coração saiu do ritmo normal dele. O coração, para ele bombear o sangue, ele tem um ritmo certinho, ele segue sempre um ritmo. Às vezes ele bate mais rápido, aumenta a frequência, às vezes ele diminui, mas sempre num ritmo certinho. A arritmia é quando o coração sai desse ritmo normal dele. O ritmo normal do coração se chama ritmo sinusal, que é um ritmo que é comandado por um nódulozinho que tem no coração, que manda os estímulos para o coração ir contraindo ritmicamente. Então, esse é o ritmo normal do coração. Ele é bem certo, bate no ritmo certinho. Por algum motivo, o coração começa a dar batimento fora do ritmo. E existem milhares de tipos de arritmias. Existem arritmias que são perigosas, existem arritmias que não têm perigo nenhum. Então, as arritmias, para eu te falar, essa arritmia é perigosa, essa não é, essa precisa tratar, essa não precisa, a gente tem que saber que tipo de arritmia. Isso normalmente a gente vê através de um eletrocardiograma ou de um Holter, né? São exames para detectar as arritmias. Hoje em dia tem cardiologista que só faz isso, não tem? Exatamente. É relativamente comum eu encaminhar para amigos meus que só lidam com arritmia, de tão complexa que é a situação. Então vamos lá. Boa noite, doutora Eliana e doutor Décio. Eu sou a Marcele, do Gil do Geraldo. Muito obrigado também, Marcele, por estar participando do nosso programa Saúde. Gostaria de saber do doutor Décio quais os motivos que levam uma criança a ter infarto. Muito obrigado, doutor. Uma criança ter infarto é uma coisa raríssima. Para ser sincero, eu fiquei em São Paulo, trabalhava lá por 10 anos. Eu não tinha tido essa situação de uma criança tendo infarto lá em não me lembro de nenhum caso. Eu me lembro de um caso de um indivíduo jovem de cerca de 20 anos que infartou porque era usuário de cocaína. Uma das causas de infarto na juventude, talvez a principal causa é o uso de cocaína. Mas criança mesmo, a gente considera aí abaixo de 12 anos, é raríssimo. A não ser que a criança tenha algumas alterações congênitas, já nasceu com algumas alterações, algumas malformações das artérias do coração, ou por algumas doenças que causam umas pequenas dilatações das artérias do coração. São essas pequenas artérias aqui, ó. Essas artérias vermelhinhas, essas, quando elas entopem, são as que causam infarto. Tem as artérias aqui na frente, que é a descendente anterior, tem essa desse lado, que é a direita, tem essa aqui, a circunflexa. Então, quando essas artérias entopem, elas causam infarto. Criança, para acontecer isso, é raríssimo. Em algumas situações, algumas doenças que causam febre, algumas viroses, elas podem causar umas dilatações, são os aneurismas nas artérias do coração, nas coronárias. Esses aneurismas podem formar coágulos e causar infarto. Por coincidência, você vê que eu não tive uma situação de lidar com a criança infartando em 10 anos que eu fiquei em São Paulo. Eu cheguei em Mococa, logo no início que eu estava aqui, tive uma situação dessa, eu junto com o Dr. Sidney. Foi uma situação muito interessante. Triste, mas muito interessante. Uma criança que, por esse motivo, ela tinha essas artérias do coração dilatadas, chamava aneurisma de artéria coronária, e ela teve infarto. Ela fez um infarto, fez um bloqueio, tivemos que passar marca-passo, e
eu e o Sidney juntos lá, foi uma situação difícil, interessante, mas difícil. Passamos marca-passo, fizemos tudo que foi possível, mas a criança acabou falecendo. Era uma criança de Erceburgo. E esse foi o único caso que eu vi, né, desde que eu me formei para cardiologista. Tudo, né? É situação rara. Ó, o José dos Reis Araújo, lá do Francisco Garófalo, gostaria de fazer a seguinte pergunta, ó, que ele tem gastrite nervosa. Doutor, essa minha gastrite pode levar a algum problema no coração? Porque meu pai morreu de problema de coração. Já fui paciente da doutora Eliane e estou mandando um grande abraço. Um abraço para você, José dos Reis. José, o problema do estômago em si não causa problema de coração. Agora, são duas situações que a gente tem que falar aqui sobre isso. Primeiro, uma dor, como a gente falou, uma dor no estômago, pode não ser no estômago, pode ser no coração. Isso é uma coisa que tem que ser avaliado. Agora, se você tem gastrite por ansiedade, por ser nervoso, então é comum que as pessoas que tenham esse tipo de problema também sejam hipertensas por ser nervosa. É comum que elas tenham até diabetes, colesterol alto, tudo por ser tensas, nervosas. Então, essa associação das outras doenças com isso seria interessante. E definir se essa dor realmente é do estômago, se essa gastrite, quando você tiver dor, é realmente do estômago ou não é do coração já, né? E está confundindo as coisas. Precisa de uma boa avaliação. Mas larga a mão de ser nervoso, né? Exatamente. Outra pessoa também que mandou um WhatsApp aqui fala assim, doutora Eliana, boa noite. Gostaria de saber da doutora Luciana, sua irmã, onde ela está atendendo, pois preciso me consultar com ela. Chamo Dirce. Ei, dona Dirce, ela está muito longe daqui. Irmã reumatologista, né? E ela hoje trabalha na cidade de Tupã, né? No estado de São Paulo. Né? Estado de São Paulo, quase Mato Grosso, lá para aquele lado. Então, ela está bem longe. Mas a notícia boa, dona Dirce, que logo nós teremos o nosso centro de saúde, todas as especialidades, inclusive a especialidade da minha irmã, que é reumatologia. Então, você aguarde por notícias boas em breve aqui na nossa cidade, tá bom? Mas, obrigado por lembrar da minha irmã, viu? Outra pessoa que ligou pra gente foi a dona Odete, que está assistindo na casa dela, mandando um grande abraço pro seu médico, Dr. Décio, né? E mandando um abraço para toda a sua família. Um beijo, que estava com muita saudade. Tá com saudade, é só fazer um jantarzinho para nós, né, Décio? Exatamente. A dona Odete não tá fácil de vê-la, ela só viaja. Dona Odete está internacional, né? Mas se tiver com saudade, é só chamar a gente, não é verdade? Exatamente. O Ayrton Genaro, da Vila Lambari, ele disse que tem problema de hérnia de disco e ficou internado, né? E junto com a hérnia de disco, ele tinha muita dor no peito. Doutor, tem alguma relação, assim, de a hérnia ter dado dor no peito? Apesar que esse pessoal que tem hérnia de disco toma muito medicamento, né? Muito anti-inflamatório. Né? Exatamente. Toma muito anti-inflamatório, às vezes isso causa dor de estômago. O anti-inflamatório é a principal causa de gastrite, úlcera, né, gástrica, mas é muito comum se confundir essa dor no peito por causa da hérnia. A hérnia de disco, ela pode causar dor torácica. A inervação da coluna toda comprimida, ela pode causar dor torácica. E isso causa uma certa confusão, se essa dor no peito é por causa da coluna ou não. Então as pessoas estão com dor no peito, mas não sabem direito se essa dor é devido à coluna, por causa da hérnia de disco, ou se é algum problema cardíaco. Então isso tem que ser investigado, tem que ser excluído também um problema cardíaco, se tiver essa dúvida. Né? Tem que passar por um especialista e investigar isso certinho. Uma pessoa anônima, né, que não quis se identificar, também ligou,
e fez uma pergunta. Eu gostaria de saber por que estão faltando médicos no PPA. Nós estamos numa fase de reestruturação da saúde. Então, estão havendo muitas trocas, contratações de médicos. Vocês vão perceber muitos médicos novos trabalhando. Vocês vão perceber médicos em outros locais, mas a gente espera que agora todos os lugares da nossa cidade venham a ter os médicos e os dentistas, né? Porque já passamos pelaquela fase crítica da licitação. Você que não se identificou, né, mas deixou a pergunta, você pode aguardar que tudo estará sendo providenciado e logo, né? Tanto o PPA como todos os postinhos de saúde estarão trabalhando da maneira que tem que trabalhar. Eu acredito, assim, que no máximo uns 15 dias, né, vocês vão notar uma diferença já muito grande no Departamento de Saúde, porque nós já estamos, essa semana toda, trabalhando na reestruturação e alocando todos os profissionais para os devidos lugares. Boas notícias virão, né, Décio? Sim, se Deus quiser, né? Deus quiser. Então, muito antes do que você imagina, as coisas estarão todas nos seus devidos locais, tá? A dona Odete falou assim, que ela esqueceu, ela queria perguntar também para você. Ela disse o seguinte, que o pai dela morreu de infarto e ela está com uma arritmia cardíaca. Essa arritmia pode levá-la a um infarto? Não. São coisas diferentes. O infarto, ele pode se complicar com arritmias, mas as arritmias primárias em si, elas não têm a ver com, elas não levam ao infarto. Então, não tem uma relação com isso. As arritmias, assim, a maioria absoluta, ela pode ser bem controlada com medicação e a maior parte das vezes é relativamente tranquilo para controlar essas arritmias. Bom, boa noite. Minha mãe, doutor, tem marca-passo e recentemente teve um AVC. Ela está bem, mas gostaria de saber se é normal as veias das pernas delas ficarem saltadas. É por causa do coração, do marca-passo? Desde já agradeço. Juju. A Juju. Olha, pode sim. Pode ter inchaço nas pernas, tudo, por causa do coração. O marca-passo, ele é colocado porque o coração não está batendo a quantidade de vezes, o número de vezes que precisaria bater. Se o coração começar a bater muito lento, não tem outra alternativa para fazer ele bater no número de vezes necessário que não seja com marca-passo. E o marca-passo é um instrumento assim fantástico. Ele, imagina você colocar um aparelhinho desse tamanho, com um fiozinho que vai lá no coração, com anestesia local, coisa de meia hora, e esse aparelhinho funcionar por 7, 8 anos, estimulando o coração o tempo todo, a 70, 75 batimentos por minuto, 7 anos, e a bateria não acaba. O marca-passo é uma coisa fantástica. Então, normalmente, ele não causa problemas, assim, provavelmente, a mãe dela já tinha algum problema, algum outro problema cardíaco, dilatação das câmaras cardíacas, esse tipo de coisa que causa esse inchaço nas pernas. Então, tem que passar por outras avaliações, assim, será que esse inchaço nas pernas é pelo coração ou não? Essa é a primeira pergunta. Segundo, será que ela tem algum outro problema que causa inchaço nas pernas? Trombose venosa? Será que ela tem uma alteração das proteínas do sangue? Então, tem tanta coisa para avaliar, para ver esse inchaço na perna, que para depois chegar à conclusão se é o coração ou não. É complexo isso. Então, vamos lá. Oi, doutor. Boa noite. Eu sou a Maria Helena e moro no Gildo Geraldo. Gostaria de saber como que eu vou diferenciar a dor no peito com a dor no coração. Ela pergunta isso porque diz assim, tenho 34 anos e tenho depressão. Faço tratamento no CAPS e toda vez que eu fico nervosa, dói o peito. E é uma dor forte. Essa dor que eu tenho quando eu fico nervosa, como eu vou saber se é um infarto ou não? Obrigado. Olha... Maria Helena. Maria Helena. Maria Helena,
eu vou te falar as características da dor do infarto. A dor do infarto é uma dor forte e que dá uma sensação de aperto no peito. Normalmente ela irradia para o estômago, ou para o braço esquerdo, ou para as costas. O mais comum é isso. Essa dor que você sente por depressão, normalmente ela é diferente disso que eu estou falando. Quando você tem dor no peito, que ela está relacionada com o coração, ela piora quando você faz algum esforço físico, principalmente andar. Você andar, principalmente se você subir uma ladeira, ela vai piorar mais a dor. E você para, a hora que você para, a dor melhora. Então a tendência é essa. Então as características da dor do infarto é essa. E assim, pelo tipo de dor que você está falando, é uma dor relacionada com depressão e angústia que não tem a ver com o coração. Boa noite. Doutor, minha mãe tem ponte safena, né? E na válvula mitral. Há um mês está também em uso de marca-passo. Gostaria de saber quais os cuidados nos primeiros meses. O que pode, o que não pode fazer? Assim? Ela tem ponte safena e trocou a válvula mitral? Ela falou, ela falou tem ponte safena e válvula mitral. Né? Provavelmente ela deve ter tido um problema na válvula, foi trocar a válvula e tinha problema nas coronárias e teve que pôr ponte safena também, né? São as duas coisas. E ela gostaria de saber assim, se ela tem que tomar algum cuidado especial assim, nos primeiros meses. O que ela reclama é que ela tem o corpo cansado. Isso é normal, doutor? Ela tem quanto tempo que operou, ela disse? Há um mês. Que ela está com marca-passo. Que ela está com marca-passo. É. Mas não que ela tenha operado há um mês. Não. Aí ela falou quais os cuidados dos primeiros meses do marca-passo, deve ser, né? Os cuidados do marca-passo no primeiro mês são esforços, principalmente com os braços, que normalmente a loja onde fica colocado o marca-passo é bem no peito, bem na parte de cima do peito, do lado direito. Coloca o marca-passo. Às vezes, quando não tem possibilidade de colocar aqui, coloca do lado esquerdo. Mas normalmente o marca-passo é colocado do lado direito, em cima, e ele tem um fiozinho que vai até o coração e fica estimulando o coração. Como ele tem esse fio que vai até o coração, o que pode acontecer? Principalmente no início, logo que colocou o marca-passo. Se ela fizer esforço grande com os braços, esforço bastante, pode deslocar o fio do marca-passo. Então é indicado que ela faça um certo repouso, até a situação se estabilizar bastante. Depois de um certo tempo ela já pode voltar praticamente à vida normal. Esse é um dos cuidados. E quem tem marca-passo ainda tem aquele problema assim, estar em banco, sim, aquelas coisas, não tem? Exatamente. Né? Esse é um segundo cuidado que ela vai ter que ter para o resto da vida. Porque acontece assim, o coração dela bate lento, vamos supor, a 30 batimentos por hora, mas o marca-passo está fazendo esse coração bater a 70 batimentos por hora, quer dizer, o marca-passo que normalizou o número de batimentos. Se você chegar perto de alguma estrutura elétrica, magnética, alguma coisa assim, aquilo ali faz o marca-passo reconhecer como se fosse batida do coração e ele para de funcionar naquele momento. Então o número de batimentos cai imediatamente. Então o ideal é você não chegar muito perto de micro-ondas. Por exemplo, um indivíduo que é mecânico, ele pôs um marca-passo, é arriscado ele continuar nessa profissão. Porque se ele abre o capô do carro e chega muito perto do carro, aquilo ali tem uma radiação, tudo que pode inibir o marca-passo e ele desmaiar. Então, todo lugar onde tem fonte elétrica, magnética, ele tem que evitar. Por exemplo, um micro-ondas ligado. Um micro-ondas, ele não deve chegar perto, assim, em menos de 30 centímetros do micro-ondas. É perigoso. O marca-passo pode parar de funcionar e ele desmaiar. Não significa que o marca-passo vai estragar, ele não estraga, mas ele fica inibido, ele para de funcionar naquele momento.
E aí o indivíduo pode desmaiar. É esse o risco. Porta eletrônica, porta de banco pode provocar isso. Então, tem várias coisas. Qualquer fonte elétrica e magnética pode provocar isso. Outra pessoa anônima que ligou para a gente diz o seguinte: doutor, ontem fui a São Paulo fazer um cateterismo. E o médico informou que eu vou ter que fazer um novo procedimento, pois eu estou com uma veia machucada e com gordura. O médico disse que poderia até curar com medicamento, ou vai ser preciso um novo cateterismo para eu colocar uma mola. Isso. Gostaria de saber o que é isso e o que o senhor pensa desse caso. Sabe que essa é uma pergunta interessante pelo seguinte motivo. É esclarecedora, porque as pessoas pensam que quando você vai fazer um cateterismo, você já vai fazer um tratamento, e não é. Um cateterismo é para ver o lugar onde, no coração, qual o lugar dessas artérias do coração, das artérias coronárias, que são essas vermelhinhas, é para a gente ver o local onde ela está entupida. Então, o que a gente faz? Tem um cateterzinho que entra por essa artéria aorta aqui, vai ali, entra pelas coronárias, injeta um contraste. Entra por onde, Tess? Ele vem por essa artéria, ele vem lá da perna, até entrar na aorta, na artéria aorta, vem descendo pela artéria aorta e chega aqui, tem as coronárias dos dois lados, logo aqui. Então, ele vai na coronária direita, injeta o contraste, vai na coronária esquerda, injeta o contraste, e aí ele vê por um filme, como se fosse uma tomografia, aonde esse contraste está passando e onde ele não passa, vê que está entupido. Então, um cateterismo serve para dar o diagnóstico, ele não serve para tratar os entupimentos na artéria coronária. E aí, o que se faz? Fez o cateterismo, viu aonde está entupido, e agora vamos fazer o quê? Planejar esse lugar que está entupido, como é que vai desentupir. Tem a possibilidade de refazer o cateterismo. Refazer o cateterismo é o quê? Tem um cateterzinho que volta lá dentro do coração, vai lá dentro daquela artéria que estava entupida, e ele tem um balãozinho na ponta. E em volta desse balãozinho tem uma molinha que chama stent. Então ele vai lá dentro daquele lugar que estava entupido, insufla o balãozinho abre assim e desentope, abre aquela lesão que estava entupida. Mas era muito comum se fazer isso e aquela lesão rapidinho voltar a entupir. Ela fechava novamente. Então o que foi feito? Colocada essa mola em volta do balãozinho. Então insufla o balãozinho, aquele balão estufa, distende aquilo ali, abre aquela lesão, desentope aquilo, e a hora que ele tira o balãozinho, fica a molinha lá, naquele lugar, para não deixar aquele lugar entupido novamente. Aquela molinha que ficou lá para não deixar entupir, se chama stent. Então, o tratamento é uma segunda fase. A lesão é uma fase, o diagnóstico de um cateterismo é uma fase, e o tratamento com angioplastia e a colocação dessa mola é uma segunda fase, que é isso que ela vai fazer agora, na próxima fase, né? Existem casos, é muito comum que o médico faz o cateterismo, no próprio cateterismo ali ele já coloca o balãozinho, já refaz e já faz tudo num tempo só. Isso é muito comum também, principalmente se for de urgência. O paciente está infartando, precisa desentupir, então isso acontece também com muita frequência. E tem vezes assim que só o balãozinho não resolve, não tem? Em que sentido? Eu falo assim, que precisa fazer uma cirurgia de verdade, né? Existem lesões que não dá para fazer do balãozinho. Então, tem que operar o paciente, tira uma veia da perna, essa veia da perna chama veia safena, coloca essa veia aqui, costura, faz um buraquinho nessa artéria, que é a artéria aorta, faz um buraquinho nessa artéria, que é a artéria aorta, pega essa veia safena, costura ela aqui, e liga ela aqui, depois... Faz um caminho. Um caminho, é uma estradinha. É um outro canudinho, até entupido aqui. Então a gente põe um canudinho que vem daqui até aqui, para depois daquele lugar que está entupido. Então começa a passar o sangue dessa artéria para aquela artéria depois do entupimento.
para o sangue poder chegar lá na musculatura do coração. Isso pode ser feito aqui, pode ser feito nessas pequenininhas, pode ser feito do lado. Então fala assim, ó, eu fui operado e coloquei três safenas e uma mamária. Então vamos supor, colocou uma safena nessa aqui porque estava entupida, colocou uma safena nessa outra aqui, colocou uma mamária nessa da frente e colocou outra safena aqui. Então o indivíduo sai cheio de canudinho aqui. Todo canalizado. Né? Aí passa a receber sangue naqueles lugares que estavam entupidos, né? E se não tomar cuidado, entope essas veias também, né? Entope mais fácil do que quando era a artéria original, a artéria normal. Por quê? A safena não é uma artéria, ela é uma veia e não é um negócio tão fisiológico. Então, se não cuidar, ou seja, fumar, não cuidar do diabetes, não cuidar da pressão, vai entupir essas pontes rapidinho, mais rápido que entupiu a outra. Então é complicado. Às vezes o indivíduo acha que operou para os pontos de safena, tô novinho, acabou, e é exatamente ao contrário. Agora tem que cuidar mais do que antes. Porque às vezes a pessoa fala, ó, tô zerado, coloquei, né, coloquei as fontes de safena e tal, não tem mais nada. Outra coisa que eu acho muito importante a gente falar é que essas cirurgias todas ocorrem, mas o coração não pode parar de bater. Isso. Isso que é muito interessante, sim, né, Décio? Hoje não, há muito tempo já existe as bombas de perfusão, que é um negócio que é só vendo mesmo pra gente. Existe uma bomba que se desvia todo o sangue que vai pro coração para essa bomba. E essa bomba oxigena e bombeia o sangue para o corpo inteiro e é feita uma parada do coração para poder costurar as pontes aqui pro coração. Porque você imagina costurar uma ponte, uma veia nessa artéria fininha com o coração batendo. É difícil. Então tem que parar o coração, mas para parar o coração tem que ligar essas artérias, as veias e artérias aqui, numa outra bomba, uma bomba mecânica. Essa bomba fica bombeando o sangue no corpo da gente todo até acabar de fazer as pontes de safena. Acabou de fazer as pontes de safena, volta a circulação toda para o coração, dá um choque no coração e ele volta a bater. Então é uma coisa muito interessante. É um negócio até meio traumatizante, porque você tá vendo ali, participando daquela cirurgia, você vê a circulação toda na bomba e o coração parado. E fica aquele negócio na cabeça. Nossa, será que esse coração vai voltar a bater depois? E isso, a gente fica... Mas depois a gente acostuma com isso, né? Aí depois, dado aquele choque no coração, ele volta a bater normal e é relativamente tranquilo. A cirurgia cardíaca, ela evoluiu demais. Hoje gasta-se muito menos tempo, é muito menos agressiva. Hoje a cirurgia cardíaca, por exemplo, eu atendi um paciente semana passada que antes, há alguns anos atrás, eu não via isso. Agora é relativamente comum. Esse paciente foi operado, ficou 3 dias no hospital, no 4º dia ele já estava fora do hospital, andando, foi embora andando. 4º dia após cirurgia de ponte de safena. Então você vê que evoluiu demais, né, o negócio. Antes isso era inimaginável. O paciente ficava 5 dias na UTI, ficava mais 10 dias internado no hospital. Hoje, você imagina, com 4 dias, 5 dias já está saindo do hospital, andando. De primeiro as pessoas falavam, nossa, vai operar do coração, eu já achava que era sinônimo de pré-morte já, não era? Exatamente. Hoje a cirurgia se tornou tão tranquila e relativamente comum, que a gente vê, você vai vendo aqui, por exemplo, aqui em Minas, se você for em Poços de Caldas tem cirurgia cardíaca, em São Sebastião do Paraíso, em Passos, em Pouso Alegre, essas cidades de Minas todas aí já fazem cirurgia cardíaca. Então, o seu Décio Pinheiro também ligou para a gente aqui do centro, a parabenizar o doutor pelo programa de hoje, dizer os doutores são ótimos profissionais, gostei demais desse estúdio novo,
E tá mandando um abraço. Manda um abraço pro seu Décio, faz um trabalho tão bonito no Lais, né? Junto ao pessoal na doação de sangue, né? Eu mesmo já precisei de cadeira e ele já me emprestou. É. Olha, muito bom o trabalho dele. Parabéns, viu, seu Décio? Olha, que o senhor continue aí, tá? Firme, ajudando quem precisa das coisas aí. Boa noite, doutor, e boa noite, doutor. Sou a Meire Massu, tenho 48 anos e pressão alta. Doutor, chega a 22/16 e eu sou fumante. Nossa. Corajosa, né? Sou candidata a infarto. Sim. Será que ela pretende mudar isso? Né, não, 48 anos tá muito jovem, não tá? Exatamente, é hora de mudar, né? E é até bom a gente falar para a dona Meire uma coisa, que as pessoas pensam que o infarto é mais grave quando ele dá no velho, e isso não é verdade. A pessoa jovem, quando ela infarta, é muito pior, não é, Décio? Sim, a pessoa jovem é mais comum o estrago ser maior no coração ou porque a gente tem que considerar uma coisa. Por um lado, a pessoa jovem, ela é mais forte em outros aspectos, ela suporta mais até fisicamente, ela está mais forte, mais em condições de suportar uma doença, até como um infarto. Por outro lado, o estrago no coração em pessoas jovens que infartam é maior. Então, por elas terem menos as chamadas artérias colaterais, que são pequenas artérias que se desenvolvem, são mais desenvolvidas nas pessoas idosas. Então, a tendência no jovem é quando infarta, ter um infarto um pouquinho maior, o estrago ser maior e ser até mesmo mais grave. Então, cuidado aí, Meire. Você tem 48 anos, pressão alta, fumando, né? É muito. Eu acho isso um risco que não dá para se falar isso com essa naturalidade. De falar, eu tenho 48 anos, eu tenho pressão de 20 e sou fumante. É um grande risco. Tem que rever essa situação. Boa noite. Gostaria de saber, doutor, por que às vezes, assim, fala que uma pessoa infartou. Aí a pessoa vai lá, faz o cateterismo e não era infarto. Pode acontecer isso? Porque aconteceu com a minha amiga. Ela ficou até na UTI e no cateterismo falou que não era infarto. Meu nome é Viviane. Viviane, pode acontecer sim. Pode acontecer de uma artéria no coração obstruir, desobstruir. Então, isso é perfeitamente possível de acontecer. Quando vai fazer o cateterismo, não acha nada mais. Porque, por algum motivo lá, uma artéria entupiu por um coágulo e ela desentupiu. Então, isso é possível. A Márcia da Mocoquinha diz assim, doutor, pode ser, eu gostaria de perguntar assim, um paciente que foi transferido para fora, fez cateterismo e tal, e ainda faz acompanhamento, mas tem muita dor nas pernas depois disso, depois do cateterismo, isso é normal? Dor nas pernas depois, por esse motivo, não vejo relação com isso. Às vezes a pessoa foi submetida a um cateterismo porque ela é fumante importante ou porque ela é diabética. Quando tem esses dois fatores, é relativamente comum ter associado doença nas artérias da perna. As artérias são estreitadas e às vezes até entupidas. Então elas têm artérias que dói quando anda, a perna dói quando anda por causa dessas artérias doentes. Então provavelmente está mais relacionado com isso do que diretamente com ter feito o cateterismo. O cateterismo em si não causa dor nas pernas. São outros fatores. E as pessoas às vezes pensam assim, vai tirar a veia da perna, será que depois não vai fazer falta, não vai dar dor nas pernas? Tem esses medos, não tem? Sim, sem dúvida, mas essa veia, ela é suprida por outras veias, o sangue volta por outras veias, não faz falta não. É assim, as pessoas que tiram a safena da perna para a cirurgia do coração, praticamente todas incham um pouquinho a perna. E isso fica praticamente para a vida toda. Mas sem problema, isso aí é tranquilo, não traz problemas sérios, não te compromete em nada. Ela incha um pouquinho só e vida normal.
O José da Coab 1 também fez uma pergunta, vou ver se eu consigo, assim, eu vou tentar explicar, né? A pergunta dele bem extensa. Ele disse o seguinte: doutor, minha mãe chamava Onofra Soares de Lima. Até o doutor Décio internou-a uma vez com fraqueza. Ela tinha 91 anos. E o senhor cuidou dela. Até que um dia ela precisou internar novamente, e na época o senhor não estava para atendê-la. E outro médico atendeu. Ela tomou 2 bolsas de sangue em 2 horas. E ela teve um choque. Né? Ela disse que depois de um dia sua mãe estava até na UTI, com falta de oxigênio, né? E a mãe dele ficou com sangue no pulmão. Ele gostaria de saber por que isso aconteceu, né? Quanto tempo dura uma bolsa de sangue? Eu não sei se a dúvida dele é se o fato de ter passado 2 bolsas de sangue na mãe dele, assim, 2 horas, se pode ter sido isso, né? Que ela pode ter tido sangue no pulmão. E recebo um abraço do seu amigo Luiz Sapateiro. Um abraço. Assim, dizer o que aconteceu com ela é difícil, a gente teria que ver o caso certinho, né? Mas até a gente, quando vai receber uma bolsa de sangue, isso depende muito. A velocidade de infusão do sangue depende da necessidade da velocidade. Por exemplo, um paciente que perdeu muito sangue, que está com anemia profunda, muito intensa, pode ser que a gente precise passar um sangue um pouco mais rápido. Agora, fora essa situação, o ideal é que o sangue deixe o sangue descer, infundir pela veia um pouco mais lento e mais ainda em pessoas que têm comprometimento de coração. Um coração dilatado, se receber o sangue com muita velocidade, pode o coração não conseguir bombear, aquele sangue, aquele volume novo que está entrando e causar insuficiência cardíaca. Então, a questão é essa, depende da situação. No caso dela, uma pessoa de 90 anos, era assim, seria interessante que o sangue fosse infundido um pouco mais devagar, né, e observando como é que está evoluindo, vendo se não está congestionando o pulmão, assim que isso que seria o ideal. O Antônio, né, lá do Nenê, primeiro fala boa noite aos doutores. Doutor, eu gostaria de saber o que é arritmia e o que leva um coração a bater assim? Será que bater com arritmia? Será? Por que o coração começa a bater errado assim? Então, como eu já disse, tem muitos tipos de arritmia. Existem arritmias, por exemplo, a arritmia mais comum que tem, ela se chama fibrilação atrial. Ela é a mais comum de todas e principalmente em pessoas idosas. Essa arritmia ela está relacionada com a dilatação de uma câmara fininha, que tem a parede fininha, uma câmara do coração. Essa câmara aqui, essa câmara rosada aqui, ó. Essa câmara se chama átrio esquerdo. Quando essa câmara dilata, é comum ela causar um tipo de arritmia que chama fibrilação atrial. Então o coração bate rápido, de repente bate lento, ele fica alternando, ele não tem um batimento rítmico, que é o que seria ideal para o coração. Essa câmara ela para de contrair, só contrai a câmara de baixo e o coração fica batendo tudo errado, bate rápido, bate lento. Esse é um tipo de arritmia. Existem arritmias que elas nascem na parte de baixo do coração, nessa musculatura. Essas geralmente são arritmias mais graves, que podem matar, que podem causar desmaio. Existem outras arritmias que nascem do outro lado do coração, na parte de cima do coração, que faz o coração bater rápido, mas rítmico. Ele bate rápido, mas bem no ritmo certinho. São arritmias também menos perigosas, são arritmias chamadas supraventriculares. Então, além de ter muitos tipos de arritmia, tem muitos motivos para arritmia. Existem arritmias como essa que eu disse, que nasce aqui em cima, que tem que se fazer um cateterismo para fazer como se fosse uma cauterização naquele local onde nasce aquela arritmia. Então tem muitas causas e muitos tipos. Cada arritmia é uma diferente, é um tipo diferente, é uma causa diferente e normalmente é um tratamento diferente. Um telespectador anônimo também, né, ligou para a gente e disse o seguinte:
Ele já infartou 2 vezes. Tem uma veia entupida ainda, né? Mas de vez em quando eu caminho, principalmente em morro, tenho dor forte. Tomo Sustrate, Losartana, Celozoc, AS. E à noite ainda tomo a minha Simvastatina. Queria saber, doutor, por que ainda tenho essa dor? Será que é aquela veia entupida que ficou, que está me dando essa dor? Sem dúvida que é. Tem pessoas que infartam, por exemplo, infartam de um lado do coração e porque entupiu uma artéria, mas existem outras artérias que estão semi-obstruídas, não estão total, deixa passar pouco sangue. Então, quando você não precisa de muito sangue na parede do coração, que você não faz esforço físico, aquela artéria dá conta de deixar passar o sangue que precisa, aquela artéria que está semi-obstruída. Ela está entupida, mas então não está totalmente entupida. Então ela deixa passar um tanto de sangue. Quando você anda, você precisa de que venha mais sangue para a parede do coração. Como ela não deixa passar o restante que precisa, o excessivo, o que a gente precisaria que passasse mais, aí aquilo ali faz com que tenha dor. Isso é chamada angina, quando não chega a quantidade de sangue necessária na musculatura do coração. É típico de artérias semi-obstruídas. Essas, como a gente já disse, essas artériazinhas vermelhinhas, a metade dela está entupida. Quando você anda, não está fazendo esforço, essa metade, tudo bem, passa o sangue aqui dentro, supre o que precisa. Quando você anda, faz um esforço, precisaria de passar mais sangue, aí não passa, porque a metade dela está obstruída. Aí o que acontece? Começa a doer porque falta sangue aqui. Então, sem dúvida, essa obstrução que ele fala dessa artéria tem tudo a ver com a dor que ele tem. Então, é a tal da veia entupida que ficou para trás, né? Sim, sem dúvida. A Marilda de Arceburgo ligou pra gente também. Um abraço. Estava faltando mesmo uma ligação de Arceburgo, né? Sim. Né? A Marilda de Arceburgo diz: boa noite, doutora Eliana. Parabéns pelo programa, que não perdemos nenhum. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela audiência, então, viu? Gostaria de parabenizar o Dr. Décio, que é um médico excelente e cuida carinhosamente do João, que é meu irmão. Sim, o João é um paciente especial com síndrome de Down, uma simpatia, está sempre de bom humor, sempre rindo, e eu gosto muito dele. Eu tenho muito prazer de cuidar do João. A gente sempre vejo o João, a gente sempre faz alguns procedimentos. E obrigado por ligar, tudo. A Arceburgo tem uma audiência muito grande. E seus pais estão lá, não estão? Eles estão sabendo, né? Sem dúvida. Vamos dar um abraço para os seus pais que estão nos assistindo, né, Décio? Seu Geraldo e a dona Tereza. Faz tempo que eu não vejo seus pais, né? Eles não saem pouco atualmente. Boa noite. Meu pai, doutor, fez um eletro. E no resultado escreveram assim: distúrbio de condução do ramo direito. Né? E você vê, o que é isso? Porque meu pai não fuma, não bebe, não tem pressão alta, e ele tem 40 anos. Por que ele tem isso? Então, isso tem que ser avaliado se está tudo bem. Provavelmente não tem nada, não tem nenhum problema. A gente pode achar um eletro que tem, às vezes a gente chama bloqueio de ramo direito, mas o certo mesmo seria distúrbio de condução do ramo direito. Significa que o coração, eu vou mostrar aqui, no meio do coração onde passam duas estruturazinhas pequenininhas, que são os feixes, e para o coração contrair, tem que passar um estímulo elétrico nesses 2 feixes. Tem um de cada lado do coração. Às vezes, o estímulo elétrico passa mais devagar do lado direito do que do lado esquerdo. E aí dá essa alteração no eletro do coração. Isso, simplesmente, só isso, isoladamente, só distúrbio de condução do ramo direito, não diz nada. Pode acontecer num coração perfeitamente normal, mas também pode acontecer em corações doentes.
Então, quando tem um distúrbio de condução do ramo direito, o paciente tem que ser avaliado. Se tem algum problema ou se é só uma alteração na condução do estímulo e nada mais do que isso e pronto, encerrou o assunto. Grande parte, a maioria das vezes, não tem, principalmente em pessoas mais jovens como esse, que é de 40 anos, né? Normalmente, você avalia, não tem nada, acabou, encerrou o assunto, sem problema. O Décio, o José, que ligou pra gente lá, para falar da mãe dele, da dona Nofra, que tomou o sangue, ele ligou novamente. Ele disse o seguinte: eu gostaria de saber assim, quanto tempo assim, que passa esse sangue numa senhora de 91 anos e meio? Porque eu sei que minha mãe tomou 2 bolsas de sangue, né? Depois de 1 dia e meio ela faleceu no UTI. Eu fiquei sabendo que uma bolsa de sangue leva 4 horas. E eu tenho a impressão que foi passado 2 bolsas de sangue em 2 horas. Olha, José, eu acho que deve ter algum engano da sua parte. Porque o sangue, ele é um pouco grosso, ele demora para descer. Às vezes a gente deixa uma bolsa de sangue, principalmente em pessoas idosas, às vezes a gente deixa ela aberta e ela demora. Por exemplo, na UTI, a gente bota o sangue para passar à noite e às vezes ele demora metade da noite, às vezes a noite toda para passar uma bolsa. Eu acho muito pouco provável que tenha sido 2 bolsas, descido rapidinho. Assim. É difícil você. É difícil, porque eu acho muito nem pouco se deixar provável aberto ele não desce. E principalmente numa pessoa idosa, em que as veias elas são mais finas, mais frágeis. Se você começar a passar um sangue muito rápido numa veia frágil, ela estoura, tem que pegar outra veia. Eu acho que deve ter algum outro motivo para ela ter tido a complicação. Não esse fator do sangue. Porque nem se quiser é muito difícil, conseguir passar sangue nessa velocidade, né? Isso, exatamente. O sangue ele fica... Porque na verdade, não é quando a gente prescreve o sangue, que o paciente vai tomar o sangue na veia, não é o sangue total, não é o sangue inteiro, chama concentrado de hemácias. É como se fosse um sangue bem grosso. E ele desce pelo caninho para entrar na veia, ele desce devagarzinho, então ele é demorado para infundir. Não é assim. Por isso eu acho pouco provável que tenha sido tão rápido, ainda mais numa pessoa idosa. Então, José, eu acho que... Mas vamos lá, né? Cansou, doutor? Não. A hora se vai, né? E mais uma vez temos que terminar o nosso programa Saúde. Eu gostaria de novamente agradecer a presença do Dr. Décio aqui com a gente. O Dr. Décio também que chega cedo no hospital, bem para trabalhar, e eu vejo assim o prazer com que ele desempenha a especialidade que ele escolheu, que é a cardiologia. E eu falo assim, eu fico assim, imensamente feliz e orgulhosa de entrevistar colegas que eu vejo que faz as coisas de coração, que se dedica. Às vezes as pessoas falam assim, mas o doutor Décio é muito bravo, mas ele não é bravo, não. Ele é um cara assim, né? Só impressão. Só impressão, né? Mas o que é mais importante é a coerência, é o prazer em fazer o que gosta, que a gente percebe no seu dia a dia. Então, eu espero que você continue assim, trabalhando bastante, cuidando tão bem das pessoas que o procuram. Mandar um abraço para o pessoal de Arceburgo, que eu sei que você trabalha lá com eles também, para os seus pais, e passa a palavra para que você faça as suas considerações finais. Doutor Liliana, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite, por participar aqui dessa conversa e bate-papo que é delicioso. Eu adoro conversar sobre esse assunto, que esse assunto é a minha vida, é a minha profissão. Então, sempre que eu tiver oportunidade, eu estou pronto para vir aqui. E eu aproveito a ocasião para, inclusive, te sugerir, um dia, a gente planejar aqui de fazer um bate-papo sobre... Porque a gente vê tantas academias na cidade, alguns pedem avaliação cardíaca, outros não, antes de começar a fazer uma atividade física. Eu acho que seria talvez um assunto interessante
a gente um dia fazer um bate-papo sobre avaliação para atividade física, o coração na atividade física, a gente discutir junto com um ortopedista, porque, por exemplo, quando eu faço uma avaliação para atividade física, eu digo que o paciente está apto para atividade física no que se relaciona ao coração, à parte cardíaca, tudo. Mas eu não posso me comprometer de falar, ele tem uma coluna que a coluna dele é boa, as pernas são boas. Eu não posso falar, ele está totalmente apto para atividade física, né? Eu acho isso que é um assunto interessante que a gente poderia um dia discutir aqui, trocar uma ideia. Tá um assunto para uma mesa redonda, isso, né? Exatamente. Então, Décio, mais uma vez, muito obrigado, viu? E a todos vocês que estiveram com a gente, ligaram, participaram, nos ajudaram mais uma vez a construir esse programa Saúde. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. O Palácio Móveis e Palácio dos Colchões traz para Mococa e toda a região tudo o que tem de lançamentos e novidades. Tem salas de jantar, estofados, homes, decorações, colchões e planejados. Sem contar que terá designer à disposição para você fazer o que sempre sonhou na sua casa ou em seu apartamento. Aproveite para montar seu ambiente. Este mês de novembro, em 12 vezes no boleto com entrada somente para janeiro. Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa.